Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E na aula de hoje vamos falar sobre síndrome coronariana aguda. Vamos falar sobre angina estável e infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. Vamos aprender a diagnosticar todos os nossos pacientes que porventura venham a se encontrar nessa condição. Então vamos falar sobre anamnese, exame físico, exames a serem solicitados como eletrocardiograma e biomarcadores de necrose miocárdica como troponina e CKMB. Vamos também falar um pouco sobre os scores de estratificação de risco dos nossos pacientes. Beleza, pessoal? E se você chegou aqui no nosso canal, deixa um like para valorizar o nosso trabalho e se até o final do vídeo a gente conseguir lhe ajudar, deixa aquele comentário. Agora eu entendi, Tiago. E você deve estar se perguntando, Tiago, e o tratamento? Calma, nós temos uma aula específica somente para o tratamento, beleza? E se você quiser conversar comigo sobre alguma dúvida que ficar no nosso vídeo, na nossa aula, é só me chamar no Instagram do nosso canal, Me Ajuda Medicina Oficial, beleza? Vamos para a aula! Oi, pessoal. Então vamos dar início à nossa aula sobre síndrome coronariana aguda. E o nosso material base, onde extraímos a maior parte das informações contidas na nossa aula, foi retirada da última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que falou sobre angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, agora de 2021. Um pouco sobre a epidemiologia, a dor torácica aguda é uma das causas mais frequentes de atendimento nas unidades de emergência. E por que eu estou falando sobre dor? Porque a principal sintomatologia da síndrome coronariana aguda é a dor. É a dor torácica que o paciente chega na unidade de emergência que vai nos fazer a suspeitar de uma síndrome coronariana aguda. Corresponde a mais de 5% das visitas em unidades de emergência e até 10% das visitas não relacionadas a traumatismo. Cerca de 25% dos pacientes internados apresentam diagnóstico final de síndrome coronariana aguda. Na SCA, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Por isso a sua importância, e esse é um dos porquês que nos fazem querer estudar de forma detalhada a síndrome coronariana aguda. A gente evitar aqui esse desfecho, né, pessoal? A síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST representam 45,7% das internações, das quais cerca de 2/3 ocorrem por infarto agudo do miocárdio e 1/3 por angina estável. Então, pessoal, eu trouxe alguns conceitos para vocês. Nós estamos falando de síndrome coronariana aguda. Então, nós estamos falando, nosso agente principal são as artérias coronárias. Nós estamos falando de sinais e sintomas que irão surgir por problemas a nível das nossas artérias coronárias, que são os primeiros ramos da artéria aorta e que são responsáveis por irrigar o nosso coração, por levar oxigênio e nutriente até o nosso coração. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui a DAC, que é a doença arterial coronariana. E o que é isso? Essa doença arterial coronariana, ela é caracterizada pela condição clínica em que o paciente possui uma placa de aterosclerose na artéria coronária. Tá aqui essa imagenzinha aqui, né, com uma representação da nossa artéria coronária, e a placa de aterosclerose está representada aqui, ó, por esse acúmulo de gordura, de colesterol que nós temos na artéria coronária. E isso é muito ruim, porque como vocês podem ver, a partir do momento que eu tenho esse acúmulo de gordura nas nossas artérias, o lume dessa artéria vai diminuindo e, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição do fluxo, uma diminuição da quantidade de sangue que irá passar por essa artéria. Dessa forma, a doença arterial coronariana, ela pode levar a um quadro de insuficiência coronariana, que é caracterizado pelo desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio ao coração, gerando sintomas. Já que eu estou tendo uma obstrução da minha artéria coronária,
de fato, eu não vou estar fornecendo oxigênio e nutrientes de forma adequada para atender às demandas do meu coração. E isso vai gerar uma série de sinais e sintomas que nós iremos estudar no decorrer da nossa aula. Referente ainda à doença arterial coronariana, esse acúmulo de gordura na nossa artéria, ele possui um espectro de evolução, que vai desde angina estável, quando a presença desses sinais e sintomas ainda se apresenta de forma leve, até angina instável e infarto agudo do miocárdio, com a presença de supradesnivelamento do segmento ST ou sem a presença de um supradesnivelamento do segmento ST, que é percebido no eletrocardiograma, que é o primeiro exame a ser solicitado no momento em que suspeitamos de uma síndrome coronariana aguda trazida pelo nosso paciente. E nesse espectro de evolução, nós temos aqui as síndromes isquêmicas miocárdicas estáveis, representada pela angina estável e infarto agudo do miocárdio, que se caracterizam por uma instabilidade aqui da placa aterosclerótica, que sofreu alguma lesão ou ruptura com a posterior formação de um trombo, vindo a limitar ou até mesmo bloquear o fluxo de sangue pela artéria. Beleza, pessoal? Bom, a síndrome coronariana aguda, ela se classifica da seguinte forma: em síndrome coronariana sem supradesnivelamento do segmento ST e síndrome coronariana com supradesnivelamento do segmento ST. Na síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST, nós temos incluído aqui a angina estável, o infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. São duas condições diferentes. Na angina estável, eu tenho um desequilíbrio na oferta e demanda de oxigênio para o meu coração. E nessa situação também, eu não tenho necrose de cardiomiócitos, que são as células da minha musculatura cardíaca. E já no infarto agudo do miocárdio, eu tenho a presença de necrose de cardiomiócitos. Mas o que acontece de diferente na angina estável do infarto agudo do miocárdio sem supra? O que ocorre é o seguinte: diante da instabilidade da nossa placa aterosclerótica, que sofreu uma lesão, uma ruptura ou uma erosão, naquele local nós vamos ter a formação de um trombo. O trombo formado na angina estável, ele é um trombo não oclusivo ou que vai promover uma oclusão transitória. Isso porque nosso corpo possui fatores trombolíticos endógenos, que quando ativados irá promover a destruição do trombo. Além disso também, existem pacientes que podem possuir a presença de uma circulação colateral significativa, que irá promover a irrigação do coração de forma que venha atender às suas necessidades metabólicas. Beleza, pessoal? Já no infarto, o que acontece? Nós vamos ter um trombo oclusivo, onde essa oclusão ela é total e permanente, em que aquela área que fica depois do trombo não irá receber irrigação sanguínea, ou seja, o seu aporte de oxigênio e nutrientes, causando a necrose e morte daquelas células. E infelizmente, por não possuírem também uma circulação colateral significativa, de fato aquela área de oclusão irá sofrer necrose e morte. E em ambas as situações, tanto na angina estável quanto no IAM sem supra, nós temos o chamado trombo branco, que é rico em plaquetas. Essa informação é muito importante para a questão do tratamento, porque no trombo branco, diante do trombo branco, nós não utilizamos fibrinolíticos no tratamento. Beleza, pessoal? A outra condição é a síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST, onde nós temos também um infarto agudo do miocárdio, onde nós iremos ver no nosso eletrocardiograma um supradesnivelamento do segmento ST, que caracteriza uma lesão transmural, ou seja, que atravessa toda a parede do nosso coração.
E só para fechar esse slide, mas que nós vamos falar ainda muito sobre o assunto, o principal sintoma apresentado pelo paciente que cursa com a síndrome coronariana aguda é a dor, e o primeiro exame a ser solicitado que irá nos ajudar bastante no diagnóstico é o eletrocardiograma, que poderá trazer alterações a nível do segmento ST, onda T ou até mesmo o eletro pode vir normal, pessoal. Mas nós vamos falar de cada um desses detalhes em seguida. Bem, pessoal, e o que é o segmento ST, que nós estamos falando bastante? Só para esclarecer esse ponto da aula, o segmento ST é um segmento de reta que se encontra entre o final da onda S do nosso complexo QRS até o início da onda T. E como é que nós calculamos esse supradesnivelamento do segmento ST ou até mesmo um infradesnivelamento? Sempre que nós tivermos o ponto J acima da linha de base maior ou igual a 1 milímetro, nós já temos um eletrocardiograma sugestivo de IAM. Na prática, como é que nós calculamos aqui a altura do ponto J? Bem, a linha de base ela é traçada a partir do nível do segmento PR ou do nível da base da onda T, que está representado por essa linha tracejada que eu estou mostrando a vocês. E a partir dela, nós contamos quantos quadradinhos o ponto J se elevou a partir dessa linha de base. Que no nosso exemplo, o ponto J foi elevado a um nível de 6 quadradinhos, que corresponde a 6 milímetros, já que cada quadradinho corresponde a 1 milímetro. Então, sempre pensar em IAM quando tivermos clínica de dor e supradesnivelamento do ponto J igual ou maior do que 1 milímetro em 2 ou mais derivações contíguas. Derivações contíguas correspondem a derivações que estão observando uma mesma parede do nosso coração, como por exemplo, as derivações D3, AVF e D2 são derivações que estão observando a parede inferior do nosso coração. Então, como essas três derivações tratam de estar observando a mesma parede, essas derivações são chamadas de contíguas. Beleza, pessoal? Ou então também em situações, em relação a esse conceito aqui, nós devemos ter exceção para as derivações V2 e V3, que apesar de serem contíguas, apesar de observarem a parede anterior do coração, os valores para elevação do ponto J acabam sendo um pouco maior, tanto para homem quanto para mulheres. E nesse ponto também nós levamos em consideração a questão da idade. Mas eu não vou entrar em detalhes porque esse é um assunto específico de eletrocardiograma, que inclusive nós do canal Me Ajuda Medicina realizamos um mini curso de eletrocardiograma. Bem acessível, quem tiver interesse é só falar com a gente pelo Instagram do canal. Mas voltando. Então, no IAM, nós podemos ter tanto um supradesnivelamento do segmento ST, quanto um infradesnivelamento, que quando esse infradesnivelamento chega a ser 0,5 milímetros, que corresponde à metade de um quadradinho desse daqui, nós também já podemos suspeitar de síndrome coronariana aguda. E a lógica para medirmos esse infra também é a mesma para medir o supradesnivelamento. Traçamos a linha de base e medimos quantos milímetros o ponto J desceu a partir da linha de base. Beleza, pessoal? Só para esclarecer alguns pontos, mas que isso acaba sendo um assunto específico de eletrocardiograma. Para finalizar, outra alteração que falei para vocês é a inversão da onda T, onde a onda T, em vez de se apresentar positiva, ela vai se apresentar negativa. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, e quais são as causas da lesão miocárdica? Nessa imagem aqui eu trouxe para vocês a artéria aorta e as coronárias que partem da artéria aorta, onde nós temos aqui a coronária direita e a coronária esquerda, que se dividem em artéria circunflexa e descendente anterior. E é no interior das coronárias, em qualquer uma delas, que nós podemos ter a formação da placa aterosclerótica. Quanto ao mecanismo da lesão miocárdica, nós podemos ter lesões isquêmicas por limitação do fluxo,
provocado pela ruptura ou erosão da placa aterosclerótica com formação do trombo. Podemos ter lesões isquêmicas por desequilíbrio da oferta e consumo de oxigênio ao coração, que pode ser provocado pelas seguintes condições, né? Ou seja, condições que irão gerar uma isquemia miocárdica que não é provocada por uma doença arterial coronariana. Ou seja, o responsável pela isquemia não é a placa aterosclerótica. E existem condições não isquêmicas como insuficiência cardíaca, cardiomiopatia e desfibrilação. Nesse conjunto, a angina ela é classificada em primária, quando nós temos a diminuição da oferta de oxigênio oferecida ao coração, e angina secundária, quando nós temos um aumento do consumo de oxigênio exigida pelo coração. Essa visão ela é importante porque vai nos direcionar para a questão do tratamento, pois um dos tratamentos da síndrome coronariana refere-se a procedimentos invasivos. E ao determinarmos com precisão o que pode estar gerando uma lesão miocárdica, nós vamos estar evitando intervenções invasivas desnecessárias e direcionar condutas específicas para outras etiologias. Bom, e na avaliação inicial do nosso paciente, o que nós devemos fazer? Devemos realizar uma anamnese, em que essa anamnese ela deve ser voltada e realizado perguntas principalmente para os dados clínicos referentes à dor torácica, que é o principal sintoma que irá levar o nosso paciente para as unidades de emergência. Ainda na anamnese, nós devemos também ter atenção para os fatores de risco para a doença aterosclerótica, pois pacientes que apresentam os seguintes fatores de risco apresentarão uma probabilidade maior daquela dor estar relacionada a uma síndrome coronariana aguda. E os fatores de risco são, começando pela idade, né? Homens maiores que 55 anos e mulheres maiores que 65 anos, pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, com LDL e HDL fora dos limites de normalidade, pacientes tabagistas e com um histórico familiar de doenças cardiovasculares. Beleza, pessoal? Falando da dor, é muito importante caracterizarmos bem a dor torácica. Temos que fazer um estudo semiológico minucioso referente a essa dor apresentada pelo paciente. Então, perguntas que não podem faltar se referem à questão da localização, característica, duração e fatores de intensificação ou alívio dessa dor. Dessa forma, a dor vem a ser classificada como sendo de 4 tipos. Dor do tipo A, que é a dor anginosa característica, dor do tipo D, que é a dor provavelmente anginosa, dor do tipo C, que vem a ser uma dor provavelmente não anginosa, e dor do tipo C, que é uma dor não anginosa de origem não cardíaca. Porque existem várias condições que podem provocar dor torácica e que necessariamente não está sendo provocada devido a uma síndrome coronariana. Mesmo assim, qualquer paciente que apresente dor torácica deverá ser encaminhado para os serviços de emergência, para que o profissional de saúde defina o tipo de dor e dê seguimento para a realização de seu diagnóstico para síndrome coronariana aguda ou não. Eu coloquei aqui de vermelho, melhora no repouso ou melhora com o uso de nitrato. Coloquei esse texto se referindo à dor anginosa ou provavelmente anginosa, porque no repouso ou com o uso de nitrato, elas tendem a diminuir. Bom, pessoal, agora vamos abordar a semiologia da dor na síndrome coronariana. É muito importante que nós tenhamos esse conhecimento referente à dor relatada pelo paciente, porque como a dor é o sinal semiológico principal a ser relatada pelo paciente, é ela quem vai nos ajudar na realização do diagnóstico confirmatório da síndrome coronariana ou nos levar para um outro diagnóstico diferencial. Então, quanto à sua localização, ela tem início na região do tórax,
próxima ao externo, podendo se irradiar-se para a região do epigastro, a mandíbula, região interescapular e braços. Quanto ao tipo, ela pode se apresentar na forma de pressão, aperto ou peso, sensação de estrangulamento, compressão ou queimação. E pode ainda ser acompanhada por dispneia, sudorese, náusea ou síncope. Em relação à sua duração, quando ela é inferior a 10 minutos, geralmente pode não se tratar de uma síndrome coronariana, podendo ser apenas um episódio de angina estável. Mas quando sua duração ultrapassa os 10 minutos, sugere-se já uma síndrome coronariana. Mas quando nós temos uma duração prolongada, que chega a horas ou dias, ou mesmo aquela dor efêmera, que dura poucos segundos, essa dor tem pouca probabilidade de corresponder a uma síndrome coronariana. Em relação aos fatores de intensificação ou de alívio da dor, nós devemos fazer algumas perguntas ao nosso paciente e que não devem ser esquecidas, porque existem situações específicas que são realizadas pelo paciente portador de uma síndrome coronariana que irão intensificar essa dor. E que situações ou ocasiões são essas? Então, sempre que a dor for provocada em momentos em que o nosso paciente realizou esforço, ou realizou uma refeição volumosa, ou está em um ambiente frio e a dor surgiu mediante a exposição a essas situações, a dor muito provavelmente será de uma síndrome coronariana. E para concluir, se a dor chegar a parar ou diminuir, quando se cessam os fatores que desencadearam ou provocaram a dor, aí sim nós já temos indícios muito fortes para um diagnóstico de síndrome coronariana. Depois da nossa anamnese, nós vamos partir para a realização do exame físico, que os achados encontrados a partir da ausculta, observação, palpação, geralmente são inespecíficos, onde nós podemos encontrar pulsos periféricos finos, não palpáveis, sopro carotídeo, AVC prévio, presença de B4, que configuram a redução da complacência ventricular. E existe também ainda os equivalentes anginosos, que são sinais e sintomas inespecíficos de isquemia, também podendo apresentar o nosso paciente, como uma dor epigástrica, dispepsia, dispneia, náusea, vômito, sudorese, hipotensão e síncope. Detalhe, esse quadro clínico aqui, ele é apresentado mais comumente por idosos, mulheres, pacientes diabéticos, renal crônico e pacientes que apresentam doenças demenciais. Isso é importante porque nem sempre o paciente ele pode chegar com aquela dor característica da angina típica. Além disso, também nós devemos estar atentos para os sinais de gravidade, pois a presença de crepitações ou estertores pulmonares que configuram a congestão pulmonar, presença de B3 que configura um quadro de insuficiência de ventrículo esquerdo, hipotensão arterial, com pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio, presença de taquicardia, bradicardia, arritmias, dispneia e síncope, são sinais de gravidade que nos indicam a deteriorização do quadro clínico do nosso paciente e que, se não agirmos com rapidez, nosso paciente pode morrer em poucos minutos. Bem, nesse slide nós vamos falar sobre o diagnóstico diferencial, porque nem toda dor torácica apresentada pelo nosso paciente é de origem cardíaca. Então, mesmo o paciente se queixando de dor torácica, na nossa anamnese e exame físico, nós já devemos procurar definir se essa dor é de origem cardíaca ou não cardíaca. Quanto à dor de origem cardíaca, ela ainda pode ser de origem isquêmica, não isquêmica. No espectro isquêmico, temos como causa o tema da nossa aula, como angina instável ou infarto agudo do miocárdio. Nas causas não isquêmicas, nós temos as dores provocadas por pericardite aguda, doença valvar e dissecção aguda da aorta. Então, pessoal, é muito importante que a gente saiba diferenciar
classificar a dor trazida pelo nosso paciente. E muitas vezes isso não é difícil, porque em cada uma dessas patologias, a dor apresenta suas características específicas que nos ajudam a não pensar em angina instável ou infarto agudo do miocárdio, mas vir a pensar que aquela dor é de origem proveniente de uma pericardite, doença valvar. Mas para isso nós devemos conhecer a dor envolvida em cada uma dessas patologias. Quanto à dor de origem não cardíaca, nós temos as dores de origem gastroesofágica, como a do refluxo gastroesofágico, espasmos esofágicos, úlcera péptica, que também apresentam suas especificidades referente à dor provocada por essas patologias. Beleza, pessoal? Por fim, aqui nós temos aqui outras causas, como pneumotórax, TEP, músculo-esquelética e psicoemocional, que nos dias atuais encontramos bastante aquela dor do tipo aperto, mas de causa psicoemocional. E eu trouxe aqui para vocês aqui do lado as causas graves, porque são esses os primeiros problemas que devemos pensar do paciente chega na unidade. Isso porque essas são as doenças que podem matar o nosso paciente em questões de minutos. Então, a partir do momento que iniciamos a classificação da nossa dor, a sua caracterização, devemos ter nítido essas 5 patologias, como a síndrome coronariana aguda, embolia pulmonar, ruptura de esôfago, dissecção aguda da aorta e pneumotórax hipertensivo. Bem, pessoal, dentro dos exames que vai nos auxiliar no diagnóstico da síndrome coronariana, nós temos o eletrocardiograma. Inclusive, é o primeiro exame a ser solicitado, devendo ser feito e interpretado em até 10 minutos após a admissão do paciente ao hospital. Vamos aqui para esse último tópico. Mais de 1/3 dos pacientes apresentam depressão do segmento ST, elevação transitória do segmento ST e inversão da onda T. Então, esses são os achados que nós podemos encontrar no paciente com síndrome coronariana. Mas vejam aqui nesse quadrinho aqui, pessoal, do lado. Existem outras patologias também que podem promover o mesmo tipo de alteração a nível de segmento ST e onda T. Então, o eletrocardiograma ele nos ajuda, mas não determina uma síndrome coronariana. Percebam que os dados colhidos na anamnese e exame físico são muito importantes também. E vejam aqui nesse terceiro tópico, cerca de 1 a 6% dos pacientes com síndrome coronariana sem supra têm ECG normal. Ficou difícil agora, né, pessoal? Nem tanto, porque existe um outro exame, né, os biomarcadores, que nós vamos falar em seguida, e também vão nos auxiliar nesse diagnóstico. E, pessoal, também não é apenas um eletrocardiograma que nós vamos realizar nesse paciente, não. Nós precisamos solicitar eletrocardiograma seriado. Devemos ficar repetindo esse ECG como forma de monitorização desse paciente para alguma alteração que possa ocorrer no ECG no período de permanência desse paciente no hospital. Então, assim, nas primeiras 6 horas de observação desse paciente, nós devemos solicitar a repetição de pelo menos mais um ECG. E sempre que ocorrer piora dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, nós devemos também solicitar mais um novo ECG ou mesmo novos episódios de dor. Porque às vezes o paciente chega na unidade, está ali mais tranquilo, a dor passou, e no momento em que a dor voltar, caso ela volte, nós devemos realizar um ECG. Eu trouxe aqui para vocês um outro detalhe referente a ECG. O eletrocardiograma que nós solicitamos convencionalmente é o de 12 derivações, com as 6 derivações precordiais e as 6 derivações periféricas. Mas, de repente, a lesão cardíaca que pode estar acontecendo possa ser de parede dorsal do coração. E as derivações convencionais não serão possíveis de identificar essas possíveis lesões. Então, se nós suspeitarmos de uma lesão a nível de parede dorsal, nós podemos adicionar as seguintes derivações, como V3R, V4R, V7, V8 e V9, porque elas observam melhor
porção direita e dorsal do nosso coração. Beleza, pessoal? Então, qualquer alteração a nível de V1, V2, AVL, V5, V6, como infradesnivelamento, o segmento ST, nós podemos solicitar aí a imagem espelho dessas derivações. Irão corresponder a V3, V4, V7, V8 e V9. Beleza, pessoal? E nessa figurinha aqui está aqui à disposição dos eletrodos. Bem, só para título de informação, isso é uma aula específica de eletrocardiograma. Eu dispus aqui para vocês a região de observação que cada derivação realiza em relação ao nosso coração. Bem, biomarcadores. Os biomarcadores também entram no nosso arsenal de exames que podemos solicitar para nos auxiliar no diagnóstico da síndrome coronariana aguda. Então, quando células cardíacas sofrem lesão, suas membranas celulares perdem a integridade. As proteínas intracelulares se difundem no intestício e vão para os linfáticos e capilares. Então, após a lesão, com algumas horas, proteínas estruturais dos cardiomiócitos entram na nossa corrente sanguínea e podem ser dosadas. Beleza, pessoal? Eu não coloquei aqui, mas o biomarcador mais utilizado no momento é a troponina e essa informação se refere-se a ela. Então, uma coleta realizada com 3 horas do aparecimento do quadro clínico melhora em 61% o poder do diagnóstico. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês do tempo de 3 horas e dessa porcentagem que ainda se encontra baixa. Isso porque, para que essas proteínas de lesão miocárdica alcancem a corrente sanguínea, requer um tempo. E o ideal de tempo para a coleta do exame, de forma que essa porcentagem venha a ser aumentada, é de 6 horas. Beleza, pessoal? Mas nós vamos entrar mais em detalhe no slide a seguir. Bom, então nós temos aqui a troponina, que é um marcador de lesão dos cardiomiócitos, né? As troponinas cardíacas, elas podem permanecer elevadas por até 7 dias depois do IAM. Ela possui, como eu já citei no slide anterior, uma baixa sensibilidade quando a troponina é coletada com um tempo inferior a 6 horas do início dos sintomas, porque a sua passagem para a circulação sistêmica, ela não ocorre de imediato no momento da lesão. Para isso, requer algumas horas. Isso se falando da troponina convencional, porque existe também a troponina ultrassensível. Mas a troponina convencional, que é o que nós temos disponível na maioria dos serviços de saúde, ela só vai estar em quantidade satisfatória disponível na corrente sanguínea com um período de 6 horas após o início dos sintomas do paciente. Mesmo assim, nós devemos realizar o exame logo na chegada do paciente, na sua admissão. Mesmo que os sinais e sintomas apresentados pelo paciente tenham surgido após só alguns minutos. E passando-se algumas horas, nós realizamos um novo exame. E o resultado encontrado deve ser comparado com o resultado do exame anterior. Existe também a troponina ultrassensível, que tem um poder de detecção de 10 a 100 vezes maior do que a troponina convencional. Isso é muito bom porque com seu alto poder de detecção dos níveis de troponina que podem estar presentes no sangue, nos possibilita a solicitar um segundo exame com um tempo mais reduzido, podendo ser realizado com um intervalo de tempo entre 1 hora até 2 horas do último exame realizado. Isso é muito bom porque nos faz ganhar tempo e acelera o nosso diagnóstico, porque enquanto na troponina convencional nós devíamos esperar até 3 horas para a realização do segundo exame, na troponina ultrassensível esse tempo cai apenas para 1 hora. Mas pessoal, eu quero também falar sobre outro detalhe, é que esse tempo também depende do kit de troponina que está sendo utilizado. Existem vários fabricantes e essas recomendações aqui podem mudar um pouco, mas no geral é isso. Um outro biomarcador que pode ser solicitado é a dosagem de CKMB. Hoje, preferencialmente, nós solicitamos troponina, mas no caso de sua falta, a CKMB deve ser solicitado. Ou também logo em conjunto com a troponina, porque a CKMB poderá nos dar outras informações adicionais no que se refere à própria troponina, porque a troponina ela pode estar aumentada de forma aguda ou crônica, e a CKMB pode nos ajudar a fazer essa diferença. E aí você me pergunta, de que forma, Tiago? Vamos voltar para cá.
A troponina, ela sempre vai estar aumentada em situações em que eu tenho lesão de cardiomiócito. Mas nós não podemos nos esquecer que não é apenas infarto agudo do miocárdio que causam tais lesões. Existem outras patologias como sepse, miocardite, tromboembolismo pulmonar, insuficiência cardíaca, trauma, que podem elevar a nossa troponina. Então, nem sempre que ela estiver aumentada, irá significar uma situação de síndrome coronariana aguda. Como eu falei, a troponina, ela também pode estar aumentada de forma crônica. Em que situações? Em situações de insuficiência cardíaca, em que o paciente já se encontra com um quadro avançado, com fração de ejeção reduzida, aquele coração ele já está em sofrimento permanente, com lesão de seus cardiomiócitos e, consequentemente, liberação de troponina. Nessa situação, então, vamos ter uma presença constante dos níveis de troponina. Mas como é que nós diferenciamos se o aumento de troponina se refere a uma condição aguda ou crônica? É simples, pessoal. Nós devemos realizar 2 dosagens de troponina. Se o valor encontrado na segunda dosagem for maior do que o valor da troponina medido da primeira dosagem, se esse aumento chegar a no mínimo 20% ou mais, a lesão é aguda. Então, para definirmos se a lesão é aguda, a diferença da última dosagem para a penúltima dosagem deve ser igual ou superior a 20%. Um exemplo, na penúltima dosagem nós obtivemos um valor de 2 e na última dosagem um valor de 3, nós tivemos aí um aumento de 50%. Beleza, pessoal? E essa dosagem seriada da troponina, ela deve ser realizada até mesmo para podermos avaliarmos se o quadro de lesão continua progredindo ou se já foi estacionado. Beleza, pessoal? E voltando a falar do CKMB, eu quero também chamar a atenção aqui para o CKMB e a troponina em relação ao tempo de permanência desses marcadores no sangue. Porque enquanto a troponina ela pode passar 17 dias na circulação, a CKMB ela se normaliza com 2 dias. Essa informação ela é valiosa porque se tivermos uma segunda lesão de cardiomiócitos nesse intervalo de tempo de até 7 dias, a utilização da troponina pode nos trazer um resultado confuso, pois aquele valor de troponina que venha no exame pode se referir ainda àquela primeira lesão, pelo fato da troponina ainda estar na circulação. Já um CKMB elevado após 4, 5 dias vai configurar uma segunda lesão, tendo em vista que os níveis de CKMB se normalizam com 2 dias. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a estratificação de risco. Para essa estratificação de risco, nós utilizamos alguns scores e esses scores irão nos auxiliar tanto na realização do diagnóstico quanto no tratamento e manejo a ser estabelecido para os nossos pacientes. E um dos scores mais utilizados, principalmente por cardiologistas, é o score Grace. Para a utilização desse score é necessária a utilização de uma calculadora específica que pode ser baixada aí pela internet. No score Grace, nós iremos classificar o nosso paciente em baixo risco, risco intermediário e alto risco. As variáveis a serem pontuadas são a idade, a frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, creatinina, insuficiência cardíaca, se o paciente já chegou em PCR na admissão, desvio do segmento ST e elevação dos marcadores de necrose, que são os biomarcadores que nós acabamos de falar. Referente à insuficiência cardíaca, existe a classificação de Killip, que nos aponta para sinais de insuficiência cardíaca. Sinais estes que serão identificados através da ausculta pulmonar. A sua classificação vai de 1 a 5, onde em Killip 1 nós temos a ausculta pulmonar normal,
com a presença dos murmúrios vesiculares universalmente audíveis. Já no QILP 2, nós já podemos encontrar um certo grau de congestão pulmonar pela presença de estertores das bases pulmonares e de B3. Em QILP 4, nós temos a presença de estertores em pelo menos metade dos dois pulmões, configurando um quadro de edema agudo de pulmão. E no QILP 5 nós temos o edema agudo de pulmão mais o choque cardiogênico. Então, essa classificação de QILP entra no score de Grace. Beleza, pessoal? Existe também o score Grace 2.0, que é uma versão atualizada que amplia a estimativa do risco de morte intra-hospitalar do nosso paciente. Um outro score é o ERT. Esse score é mais prático por não se precisar utilizar nenhuma ferramenta e se demonstrou um score mais simples de ser utilizado na estratificação de risco dos nossos pacientes nas nossas unidades de pronto atendimento, em baixo risco, risco intermediário e alto risco, sendo utilizado como variáveis, a história clínica, resultado do ECG, a idade em anos, a presença de fatores de risco e o resultado encontrado na troponina. E os fatores de risco são aqueles mesmos já citados no início da aula: hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo e história familiar de doença arterial crônica precoce. Bom, e nesse slide, pessoal, eu trouxe um resuminho para vocês, onde a triagem da dor torácica apresentada pelo nosso paciente, ela vai ser baseada, no breve anamnese, história clínica, exame físico, ECG realizado e interpretado em menos de 10 minutos e mais os marcadores de necrose miocárdica, como troponina e CKMB. Além disso, nós vamos ter os scores que nos auxiliam a identificar os pacientes de maior risco. E os scores mais utilizados é o Grace, o HART e o TIMI, que nós não vimos aqui. Então, através de um conhecimento detalhado de cada um desses tópicos aqui, nós poderemos ter uma certa segurança no momento de decidir se enviaremos o nosso paciente para casa ou se ele irá permanecer no hospital. Beleza, pessoal? Para finalizar, eu montei esse fluxograma aqui, que é bem semelhante a um fluxograma trazido no artigo da diretriz, mas que eu acabei dando uma enxugada para que o nosso entendimento seja mais simples. Então, paciente com dor torácica aguda, suspeita de síndrome coronariana aguda. Diante da história clínica, exame físico, ECG, resultado de troponina e o score HART, nós vamos realizar as seguintes condutas. Então, no caso do ECG apresentar-se normal ou com alterações inespecíficas, mais troponina normal, qual a conduta que nós devemos fazer? Bom, se a dor apresentada pelo paciente já cessou e o score do paciente for igual ou menor que 3, e se no exame físico nós conseguirmos excluir aqueles outros diagnósticos diferenciais, principalmente aqueles de gravidade, como o pneumotórax hipertensivo, dissecção aguda da aorta, ruptura de esôfago, que são patologias que podem levar o nosso paciente a óbito em questão de minutos, se conseguirmos excluir isso, então nós podemos mandar o nosso paciente para casa e realização de alguns outros exames específicos para esclarecer melhor a sua dor, reavaliação a nível ambulatorial. Mas se mesmo após ECG normal e troponina normal, nós estivermos diante de um diagnóstico duvidoso ou um paciente que apresenta o score maior que 3, nós podemos manter esse paciente no hospital, na unidade, para a realização de outros exames não invasivos, como teste ergométrico, cintilografia, angiotomo de coronárias, ecocardiogramas e etc. Tudo isso para que a gente não envie um paciente para casa que porventura pode estar com síndrome coronariana aguda. E por fim, nessas últimas duas situações, ECG com isquemia e ou troponina com variação, é internação hospitalar e condutas específicas para síndrome coronariana aguda, que nós iremos ver no nosso próximo vídeo, como tratar. E na síndrome coronariana de alto risco, a abordagem de fato deverá ser invasiva e imediata pela equipe de hemodinâmica. Beleza, pessoal? Agora eu tô indo aí conversar com vocês.
Beleza, pessoal? Estou aqui de volta. Então, gostaram da nossa aula? A cardiologia, como sempre, com assuntos que possuem muitos detalhes. E se você quer participar da nossa família, se inscreve no canal ou então deixa pelo menos um like para valorizar o nosso trabalho. E se ficou alguma dúvida dessa aula, você pode conversar comigo pelo Instagram do nosso canal, Me Ajuda Medicina Oficial. E eu quero aproveitar o momento para agradecer ao meu professor, Dr. Marcelo, um excelente cardiologista do estado do Rio de Janeiro, que foi meu professor de clínica médica e que eu vi vários assuntos da área da cardiologia com ele. Obrigado, professor, pelo tempo que o senhor disponibilizou à minha pessoa para tirar algumas dúvidas para a realização dessa aula. Queria ter tido mais tempo junto com o senhor para sanar mais dúvidas, mas como sempre, as nossas vidas são muito corridas. Obrigado, professor. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.